capítulo 4, Apocalipse, né, gente? Não precisa nem dizer o livro, né? Apocalipse. Vamos ficar de pé, capítulo 4. Estamos entrando na terceira parte de Apocalipse. Agora o curso Nova Criatura vai ter hoje, tá? 5 horas da tarde, está confirmado. A Vivi falou. Então, capítulo 4. Deixa eu falar uma coisa enquanto você está ficando de pé e abrindo aí. Nós temos falado aqui, Apocalipse é dividido em 3 partes. Primeira parte é a menor delas, é uma introdução, capítulo 1, que é o Jesus glorificado. A imagem que João teve, a visão do céu, Jesus glorificado. A parte 2, ela vai do capítulo 3, do capítulo 2, 3 e 4, que fala o quê? A história da igreja do Senhor Jesus. Fala a história, é a carta às 7 igrejas. Então agora a gente está passando essa parte e vamos entrar na maior parte de Apocalipse, que é a parte da consumação de todas as coisas. Eu sei que você não está aqui com uma curiosidade mórbida, com um desejo de querer saber como é que vai acontecer as coisas no final dos tempos e tal, porque não é bem isso o propósito. Você está aqui para ser edificado, amém? Então, o capítulo 4 é um capítulo clássico. Por quê? Por exemplo, qual é a parte da Bíblia que fala sobre o amor? Se alguém for pregar sobre o amor, não pode deixar de falar. 1 Coríntios 13. Então, quando vai falar sobre perdão, quando vai falar alguns assuntos, nós temos assim, capítulos, livros que são clássicos. E esse é o clássico que fala da visão do trono de Deus. Diga comigo, a visão do trono de Deus. Isso tem tudo a ver com toda a sua vida cristã. Vamos ler capítulo 4. E João fala, depois destas coisas, que coisas, queridos? As visões que ele teve de Jesus sobre as 7 igrejas, a carta aos anjos das 7 igrejas. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Amém. Eu vou ler só até aqui, porque o tempo eu vou deixar para a próxima semana. Eu queria que você orasse comigo agora. Essa imagem do trono de Deus. Amém? Levante sua mão para cá, no sentido de profetizar, declarar que Deus possa usar a minha vida. Você está com calor, eu te garanto que eu estou mais aqui em cima, então o Espírito Santo ele vai usar a gente mesmo no fogo do calor. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, por essa manhã, Senhor, ó Deus, pela Tua presença, Senhor, ó Deus, muito obrigado pelo aquilo que o Senhor vai fazer e falar aos nossos corações pela Tua palavra. Esse momento, ele é crucial, Senhor, é o momento da Tua palavra, Senhor. Já sentamos à mesa contigo, Senhor, ceamos contigo, Senhor, já vimos a nossa condição, mas agora nós queremos, Pai, ver realmente, Senhor, a imagem, a visão do céu do Teu trono, Senhor, tudo aquilo, Pai, que não cooperar com essa visão, que caia por terra, Pai, e seja removido desse lugar e levado aos pés de Cristo. Dá-nos força, vigor, Senhor, ó Deus, intimidade contigo, Senhor, diligência e foco, para que ouçamos e recebamos no nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Você pode sentar, querido? Glória a Deus. Vou precisar um pouquinho de água aqui, muita água, glória a Deus. Queridos, João, ele fala depois dessas coisas, ou seja, ele está dizendo o seguinte, tem uma sequência. Olha aqui para mim, você sabe que no calor,
a gente fica agitado, distraído. Então você vai ter que ter um esforço maior. Amém? E eu sei disso, eu prometo que eu não vou demorar. E nós vamos caminhar juntos aqui. Você lembra que nós falamos de portas abertas, que Deus, e aqui ele fala da porta. Você lembra que nós falamos da última igreja, que é a igreja de Laodiceia, contextualizada, o último período, que é o período onde nós estamos vivendo, logo após a igreja de Filadélfia, que é a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento é a igreja de Esmirna e de Filadélfia, onde Deus não pede para que se arrependam. Na verdade, Esmirna é a igreja, significa amargura. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Então, é a igreja que sofreu perseguição. A Esmirna significa sofrimento, a igreja dos mártires. E a Filadélfia é a igreja que diz do amor fraternal, a igreja que uns aos outros, que se amavam uns aos outros. Nós falamos sobre isso, né? E a igreja de Laodiceia é a última igreja dessas 7 igrejas. E nós vimos para que essa igreja, as pessoas que vão subir no arrebatamento com Jesus, são as pessoas que, mesmo sendo ricas e abastadas, elas vão gastar aquilo que elas têm no shopping de Deus, que é, quando Jesus fala aqui, que elas sugiro que comprem de mim ouro puro, refinado pelo fogo. Comprem de mim vestes brancas para cobrir a sua nudez e colírio para que você enxergue, fazendo exatamente um confronto com a condição da igreja nesse período. Qual é a condição? Infeliz, pobre e miserável. Para o pobre e miserável, apesar de não ser no aspecto físico, porque até tem dinheiro, pobre e miserável, então para isso eu vou fazer o quê? Compre ouro. Para o nu, compre vestes brancas para cobrir a tua nudez. E para o cego, compre o meu colírio para que você enxergue. Interessante que nunca houve na história tanta riqueza nas igrejas. Igrejas grandes que têm orçamentos maiores do que cidades. Impressionante. Igrejas enormes que têm uma receita, igrejas que estão fazendo e acontecendo, igrejas com poderio financeiro, igrejas, veja só, com um programa na televisão de várias horas. Então, o que não falta hoje é essa riqueza, esse fato de serem abastados. Verdade ou não é? Hoje em dia, você liga o rádio, é difícil, se botar naquela programação do rádio que ele vai sozinho até parar numa estação. Quantas estações evangélicas para? Um monte, não é? A AM, FM. Você liga a televisão, há 30 anos não era assim. A chance de você cair num programa cristão é muito grande, não é? E eu não estou criticando isso não. Pelo contrário, hoje você vê a palavra de Deus tem sido pregada no mundo afora. Você entra numa livraria, uma livraria secular dessas mega livrarias, você vai a uma sessão gospel enorme, vários CDs. Você vê programas de televisão de auditório em emissoras das mais poderosas que tem aí. Cantoras evangélicas sendo chamadas. Nunca a igreja foi tão rica e abastada. Nunca, nunca, nunca. As igrejas são donas, pastores, líderes são donos de editora, porque tanto livro, então tem uma editora. Televisão, rica e abastada. A pergunta é, será que essa igreja vai subir? Quando Jesus vier chamar o arrebatamento? Quando eu estou falando igreja, gente, eu não fique pensando em nomes de denominação não, tá? Eu estou falando no sentido da estrutura, no sentido conceitual. Esse conceito de riqueza e ser abastado. E ele diz para se arrepender nessa igreja. Então, para que eu consiga ter a visão do trono depois dessas coisas, eu preciso entender, como igreja de Laodiceia, o ouro, as vestes e o colírio. Diga comigo, o ouro, as vestes e o colírio. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma palavrinha, isso tem a ver com toda a tua vida como cristão. Eu quero bater mais nessa tecla. Nós queremos ver, se der tempo ainda hoje, os elementos que estão no trono de Deus. Nós queremos ver o que significa
está no trono, por que a maioria das pessoas, por que essa igreja rica e abastada, muitas vezes nós estamos no ativismo, estão fazendo muitas coisas, mas não estão mais diante do trono de Deus. Você é evangélico, você trabalha, você paga, você devolve o seu dízimo, até participa de campanha, mas talvez a sua vida não esteja mais diante do trono de Deus. E o ouro, se você parar para pensar, né, é interessante que na minha célula, como o Luiz, que é o líder da célula que eu passei para ele, o Luiz aqui deu testemunho, ele foi supervisionar a célula no Cantagalo, Ipanema. E eu liderei a célula no lugar dele, voltei só para liderar esse dia. E a gente falou um pouco sobre isso, né, estudando ali, e uma menininha, criancinha de 10 anos, a Julinha, filha do Maurício, falou, é muito legal, né? Pastor, o colírio é a visão de Deus, e para quem tem a visão sobrenatural, olha só, que bênção, né? Exatamente isso. E nós perguntei para eles, o que é o ouro para vocês? Cada um foi falando, o irmão falou, não, o ouro, o irmão novo, né, recém-convertido, na verdade, ele estava muitos anos afastado, e aceitou Jesus lá na Barra, e está indo na minha célula, e ele falou, a glória são as bênçãos de Deus. Aí eu falei, será? Mas se você pensar, quando você fala glória, irmão, está na glória, né? O que você pensa? Você pensa em coisa ruim ou pensa em coisa boa? Coisa boa, né? Eu já até quando eu preguei sobre isso, eu falei da glória do mundo, né? Comparando ali a uma modelo famosa na passarela, em Paris, no melhor desfile, e os flashes, aquela glória, né, ali. Ou então, são as duas coisas. Mas na glória significa o ouro. O ouro, ele é depurado pelo quê, gente? Pelo fogo. O fogo na Bíblia simboliza, principalmente aqui na terra, prova, provação, luta. Prova. Então, a Bíblia diz que nós somos transformados de, quem lembra? Glória em? O que é a glória? Então, eu estava refletindo sobre isso, porque nós vamos falar do trono de Deus, nós vamos falar do mar de vidro, vamos falar do fogo. O que é o fogo? Nós vamos falar dos seres mais para frente, né? Nós vamos falar dos relâmpagos. Esse é o principal que eu quero falar hoje, dos trovões, das vozes. Nós vamos falar desse cenário aterrador que está diante do trono de Deus. Agora, o que é o ouro? O que é a glória? Se eu sou transformado de glória em glória, eu entendo que é uma transformação que eu chego num nível de glória. Aí eu sou mais transformado, chego no outro nível de glória, e no outro nível de glória. E a glória, na verdade, é o ouro, e o ouro é depurado pelo fogo, e o fogo são as provas. E esse é o ano da fé e da perseverança, na prova. O que significa isso? Vocês lembram que eu falei dos 40 dias, para que você coloque 40 dias e aplique a sua fé contra tudo e contra todos, não importa, eu vou ficar com o que a palavra diz, e eu vou ter uma atitude de fé, e o diabo vai se levantar. Irmão, eu já vi várias vezes, até naqueles trechinhos que vêm pelo WhatsApp, aquelas fotinhos, dizendo que muitas vezes, na hora da sua maior bênção que estava para acontecer, é como se a gente nadasse e morresse na praia. Naquela hora crucial, murmuração vem, o irmão volta para a estaca zero. Peca, o coração incrédulo, crê no que está vendo e não crê no que está lendo. Diz que acredita na Bíblia, mas não lê porque diz que crê, mas não crê naquilo que lê. De verdade. A diferença dos apóstolos naquela época é que eles pegavam as palavras de Jesus e falavam, é isso que é minha vida, é isso que eu vou viver, é isso que é o certo, é isso que eu creio. E eles viviam uma fé pura. Hoje não, hoje a gente mistura um monte de coisa, acha que é isso, acha que é aquilo, faz uma miscelânea, encaixa a palavra de Deus assim numa terceira prioridade, fica com esse pensamento mundano, e nada acontece de propósito, porque não vai acontecer, aí o diabo se fortifica mais, a sua fé fica ainda menor, e viram mendigos, pedintes espirituais, tanto no sentido de cura, no sentido financeiro, em todos os sentidos, pedintes, mendigos espirituais. A vida com Deus já não é mais uma crença na palavra. Então o que é o ouro? O ouro é aquele exercício de 40 dias, eu fico com fé e perseverança. Eu vou declarar o que a palavra diz. Vou declarar.
e na hora que você obtiver a vitória, o milagre acontecer, vamos dizer assim, você chegou na glória, amém? Você foi transformado. Mas foi fácil? Não, foi um preço pago de fé e ousadia. Então, irmãos, eu ouso dizer, tem muita gente que nunca foi transformado, nem na primeira glória chegou, sabe por quê? Porque nunca teve fé, porque pecou, murmurou, e o milagre, aquilo que você tanto almeja, seja lá o que for, o foco, aquilo que você queria, você tem aplicado fé, ou são as circunstâncias que têm dito para você o que tem que fazer? E como é que é o seu comportamento espiritual? Você teme a Deus? Você está diante do trono de Deus? Ou é uma vida circunstancial? Então, é isso que eu queria que você entendesse, porque eu sou transformado de glória em glória, a sua imagem e semelhança. Aí você tem as vestes, que é a roupa, ninguém vai chegar diante do trono de Deus, irmão, se não tiver coberto de ouro. Transformação. Se você não tiver com as vestes nupciais, você lembra nas bodas do Cordeiro? Quem lembra nas bodas do Cordeiro? Todo mundo foi convidado, todo mundo estava sentado, mas quando o rei entrou, ele olhou para aquele camarada e falou: amigo, você não está com a roupa? Por que você não trocou a roupa? As suas vestes, você está com aquela roupa suja do mundo. Você está na igreja, você se batizou, mas você faz as mesmas coisas que você fazia no mundo. O que são as vestes, gente? Você lembra? É os nossos atos. É os atos de justiça ou de injustiça. Porque as vestes brancas são atos de justiça. As vestes sujas é os seus atos pecaminosos. Porque os seus atos é aquilo que as pessoas veem, é o seu testemunho. O testemunho são as vestes. E o colírio é você enxergar como Deus enxerga. Então tudo isso é uma coisa só. É você ter a visão de Deus. Tanto para as pessoas que você quer ver uma mudança. Tanto, eu estava pensando sobre o raio laser, né, um dia desse. O que é o raio laser? O raio laser é um monte de luz concentrada, atravessa até o aço. Verdade ou não é? Eu quero dizer para você, a visão de Deus, ela é mais poderosa do que o raio laser. Porque Deus criou todas as coisas. Amém, gente? Vou repetir que acho que você não ouviu, não. A visão de Deus, ela é mais penetrante, mais poderosa do que o raio laser. Amém? Se você tiver a visão de Deus, você transforma o seu patrão, seu marido, aleluia, sua esposa. A Bíblia. Lembra que ele fazia assim, ó. Aí fazia. Sim, teu irmão, você tem nos seus olhos um poder maior. Gente, eu não estou brincando, eu não estou falando de super-herói, não. Vocês estão entendendo ou não? Diga, visão de Deus. Visão sobrenatural. Visão. Aliás, o super-homem foi um sucesso, porque tudo aquilo é atributos da Bíblia. Né? Ele já existia no céu, o bebezinho desceu aqui, vamos dizer assim, o pai estava lá, enviou como enviou Jesus, aqui ele fazia acontecer, era super poderoso e tal, se tornou. É como você precisa ter uma vida diante do trono de Deus. E há muitas coisas que se falar aqui. Agora, João foi o cara que teve a visão do trono de Deus. Diga assim, eu preciso ter a visão do céu. A visão do trono de Deus. O que você está vendo? A tempestade?
que você está vendo? O que seus olhos naturais veem? Paulo fala, a ninguém mais olhareis segundo a carne. A visão segundo a carne é a visão humana. A visão humana é a visão do 666, está repreendido. Não é a visão humana. E eu amo quando a Bíblia fala, olha só o que diz aqui. É que minhas páginas estão sendo passadas aqui. Eu já estou lá em Pedro. Espera aí. Olha o que diz. Depois dessas coisas, diga, visão de Deus. E eis não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz que eu vi, como trombeta, ao falar comigo, dizendo, só que diga um novo nível espiritual, diga. Diga uma nova visão, um novo nível espiritual. E ele fala assim, ó, imediatamente, eu me achei em espírito. Aleluia. Amém? Por quê? Ele tinha o ouro, tinha a visão de Deus, o colírio. João estava lá passando prova, sendo... Você sabe por que João? É bonito, é poético isso aqui. João estava num lugar fedorento, abandonado na ilha de Patmos, sendo maltratado, numa prisão, sozinho. Ele e Deus. E sem reclamar, sem murmurar, e estava lá, e ele se achou em espírito. Às vezes Deus tem que levar a gente em certos lugares, para nos tirar da zona de conforto, para que a gente, como essas 36 horas de oração, para que você possa se achar em espírito. Tem gente aqui que nunca se achou em espírito, e ele fala, imediatamente eu me achei em espírito, imediatamente, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, abriu a visão das coisas. E o que significa, gente, abrir a visão do trono de Deus? Ele viu os 4 seres viventes ao redor do trono, cada um tinha 6 asas, cheios de olhos ao redor, por dentro, e adoram sem descanso ao Senhor, um com aparência de leão, o outro de novilho, que é um bezerrinho, o outro de homem, o outro de águia. Nós vamos falar com isso mais para frente. E nós nem lemos essa parte, né? Mas o que eu queria falar para você nessa manhã é uma coisa só. A sua vida cristã depende de você enxergar o trono de Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala assim, a sua vida cristã, o sucesso da sua vida cristã depende de você enxergar o trono de Deus. Isso é chave. Quem não teme a Deus, tenta a Deus. Vou repetir. Quem não teme a Deus, tenta a Deus. Lá em Mateus, capítulo 4, se você for rápido, quiser ir lá, quem lembra da tentação no deserto? Mateus, capítulo 4, versículo 1. Engraçado que Apocalipse 4, né? Mateus 4, fica fácil para você gravar. A tentação de Jesus. Olha só. Jesus estava no deserto. Quais foram as 3 armas que Jesus venceu a Satanás? 3 armas. Primeira, ele falou, Satanás tentou ele, né? E fala com ele assim, e faz a tentação, fala, se é filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pães. Jesus respondeu, está escrito, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele derrotou com a palavra. A segunda tentação, ele diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E realmente está escrito na Bíblia, o diabo vai usar a Bíblia contra você. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Diga assim, número 1, palavra. Número 2, diga temor de Deus. Mais uma vez, temor de Deus. E depois, a última tentação, o diabo levou ele para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Terceira arma, diga adoração. Diga palavra, temor e adoração. Eu quero falar sobre o temor. Mais uma vez, diga comigo, quem não está diante do trono de Deus, está sempre tentando a Deus.
Entender sobre o trono é entender sobre o temor de Deus. Temor, julgamento, a visão do trono de Deus é o básico. João, ele nem ousa mencionar, ele nem fala o nome. Eu vi alguém assentado, aquela glória, aquela cena, irmão, os trovões, o arco-íris, aquele negócio, né, parecendo filme de Hollywood, na verdade, né, aquela cena tremenda ali, e a gente entende muitas vezes o amor de Deus. A gente tem falado aqui, né, o amor de Deus é a justa medida entre afeto, afeição e limite. O amor de Deus é a justa medida entre afeição, beijo, carinho, abraço, palavras de amor e carinho, encorajadora, e limite. Aqui não pode, aqui não deve. Na verdade, um rio é uma grande bênção, depende, porque se os limites não estiverem lá, o que é bênção vira maldição, chove e vira um alagamento, não é verdade? Os limites de um rio são uma sua vida, quando o seu pai fala, a sua mãe fala, o seu líder fala, não vai por esse caminho, são proteção para você. Mas aí o diabo fala, não, esses limites é algo ruim. Papai, aleluia! Agora, vou falar o outro lado da moeda, porque Deus é amor, mas Deus também é um fogo consumidor. Fogo consumidor. E quando a gente entende temor, gente, é muito bom. Está faltando na nossa igreja, sabe o quê? Temor de Deus. Está faltando você viver uma vida diante do trono de Deus. Cuidado, com amor, sem temor. Porque eu brinco com as minhas filhas, eu dou beijo nas minhas filhas, eu conto piada, a gente sai junto muitas vezes e tal, ri. Que ela vai ter que ter a imagem do pai com a vara na mão, e ai delas se pisarem na bola, tem que ficar o quê? Desesperada. Tem que ficar até como, eu vi o pastor Luiz falando, quando eu corrigi a filha da filha dele, era pequena, quando eu corrigia, ficava com a boca branca assim, ó. E hoje está faltando temor, por falta de correção. Nós falhamos muitas vezes. Eu já percebi que às vezes que os meus filhos não estão com o temor de uma figura de liderança do pai, é falta da correção devida, falta dos limites. Então, uma revelação para você, irmão, você precisa estar diante do trono de Deus. O sucesso, o segredo na criação dos filhos é dar amor e saber com que ele tenha temor. Estava refletindo no carro, a ingratidão está ligado ao temor. Falta de temor está ligado em ingratidão. E eu falei também o quê, amor? Você lembra no carro? Estava falando ali. Lembra não? O temor. A gente precisa ser grato a Deus, ter uma reverência a Deus, uma gratidão a Deus. Abre a sua Bíblia rapidinho, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu vou ler do 26 ao 31. Olha o que diz. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Diga comigo, juízo e fogo vingador. Prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou. Olha o que a pessoa que faz. A primeira coisa que ela faz, calca aos pés o Filho de Deus. Depois, profanou o sangue da aliança,
com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Está falando com quem a gente aqui? Com quem é do mundo ou com o povo de Deus? O Senhor, diga comigo, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31 para mim é a chave aqui. Horrível coisa é cair na mão dos Deus vivo. Diga comigo, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmãos, a palavra deliberadamente é a pessoa que está pecando voluntariamente, conscientemente, descaradamente, ela sabe o que está fazendo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vou repetir, quem não teme a Deus, tenta Deus. E isso é para o povo de Deus, 3 coisas, que não vai dar tempo aqui para a gente se aprofundar. Aquele que calcou os pés do Filho de Deus, é como se ele estivesse pisando em Deus, no que Jesus fez por você. Calcou, no dicionário, é fazer pressão de cima para baixo, pisar, ignorar. Aquele que profanou, Deus é amor, mas está profanando. Depois ele diz, ultrajou o Espírito da graça. Olha só, o sangue da aliança te trouxe uma condição de graça para a sua vida. E aí a gente vai e ultraja isso, ultrajou, difama, insulta. Se eu não der, eu estou roubando a Deus. Mas aí eu vou de qualquer jeito. Por isso que a Bíblia fala, maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Pastor, eu vou começar um romance real. Amém. Eu entendi que eu devo me guardar, que o sexo para o casado. Aí profanando da aliança. Por quê? Porque ele já tomou você para ele, você já é dele. Ele já morreu por você. Isso aqui é a palavra para o povo de Deus. Interessante, calca o Filho de Deus. Primeiro, quem morreu por você. Depois, ele derramou o sangue, profana o sangue da aliança. E depois, porque você aceitou Jesus e foi lavado pelo sangue, você tem o Espírito Santo, o Espírito da graça. Profana o Espírito da graça. Será que você tem feito isso? Será que um de nós tem feito isso? Se você tem feito isso, se arrependa, peça perdão, amém? Horrível coisa é cair na mão de Deus, porque essa palavra não é para te condenar, para te acusar, mas também você não vai ficar, estou muito acusado, sai dessa, você tem que falar o seguinte, eu agora não vou mudar mais, não vou cair mais, porque quando você fala que está se sentindo acusado, em pecado, o que você pode estar dizendo para mim? Olha só, eu vou pecar de novo, você vai ficar me acusando? Eu vou sair dessa igreja, porque essa igreja diz que pecado é pecado. Hoje em dia querem tratar pecado como uma doença, uma fraqueza. Pecado é pecado e pecado só é restaurado, você só é livre do pecado com um profundo arrependimento, amém? Não profana o sangue da aliança. Se você está magoado, se você está, a igreja, você pecou, o seu pastor, o seu líder, alguém, o seu discipulador, tratou, chamou você, falou, irmão, está aqui na Bíblia, você pecou. Sua posição é abaixar a cabeça, chorar e de me perdoa, pequei. Não é ficar levantando o dedo. Porque quando você faz isso, o que você está me dizendo? Você vai pecar de novo. Você já está protegendo o seu território de pecado. Não faça isso, porque o Deus tem uma aliança com você, amém? Quais são os elementos do trono de Deus? Para a gente terminar aqui. Eu vou ter que passar meio batido disso. Lá em Gênesis 9, 12, você anota, fala sobre o arco-íris. Se você voltar lá para Apocalipse 14, 4, perdão, você vai ver os elementos do trono de Deus. Quando ele viu o trono de Deus, o que ele falou? Ele disse o seguinte, me achei em espírito, vi um trono. Esse que se achava no trono é semelhante
aspecto a pedra de jaspe, sardônia, ao redor do trono há um arco-íris. Diga comigo, arco-íris. Aí eu vou decorar o quarto dos meus filhos de arco-íris. Aí, olha o nosso símbolo lá, não tem um arco-íris lá? Aí vem alguém mal avisado e fala, essa igreja é da nova era. Lá, o pastor faz isso não, você não está com medo de atrair demônios, gnomos, da nova era? Irmão, o arco-íris é da Bíblia, amém? Não quero saber, o arco-íris é da Bíblia, é uma aliança, é um símbolo de Deus, isso foi tirado da Bíblia. Diga comigo, o arco-íris é de Deus. Está aí, sinal, e Gênesis 9:12 disse Deus, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações, chegou até mim e a você, amém? Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer a nuvem sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco está nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne de Deus. Irmão, o sinal da aliança entre você e Deus está no trono de Deus. Não profane o sangue da aliança que está escrito na Bíblia. Está entre você e Deus. E a Bíblia diz, Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você chega diante do trono, Deus vê a marca de Jesus em você, amém? Esse trono se transforma no trono da graça. Eu quero concluir com uma outra parte que fala sobre um outro elemento do trono de Deus. O arco-íris, o que significa o arco-íris, gente? Aliança de Deus com você. Aliança de Deus com o homem. Tremendo isso, né, gente? O arco-íris simboliza aliança. E o que significa esse outro elemento aqui? Eu vou parar por aqui, que é, do trono saem relâmpagos, diga comigo, relâmpagos, vozes e trovões. Ele não diz aqui muito o que é. Agora eu queria te convidar, vai comigo, Apocalipse 8. Por favor, Apocalipse 8. Isso aqui é a chave. Apocalipse 8, versículo 3 a 5, diz assim. Você quer saber o que é esses relâmpagos, trovões? Diz o seguinte, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve o que, gente? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Aleluia. Sabe o que significa isso, irmão? Quando você ora, você que está ali embaixo de bobeira, batendo papo, falando sobre futebol, os irmãos estão na fila aqui orando, eles estão levando vantagem. Quando você ora, olha o que eu vou falar, irmão, quero que você saia daqui lembrando disso hoje. Quando você ora com fé, preste atenção, a Bíblia fala que a sua oração sobe, o anjo recolhe, coloca no incensário, leva até o altar de Deus. A sua oração vai diante do trono de Deus, oração verdadeira com fé. Ele pega aquela chama de fogo do altar, mistura com a fumaça da sua oração, faz um negócio, uma química poderosa. Nem aqueles filmes que você já viu de Thor, nem de, os Vingadores, nem se compara. Aí fica lá. Aí o anjo pega aquele poder, aquele negócio, que eu não sei nem o nome do que vou dar daquilo, aquele poder, com aquela cor de fogo. A Bíblia fala que o anjo joga lá na terra, e quando desce na terra, sabe o que acontece? Trovão,
relâmpago, e vozes, muitas vozes, faz vozes aí, faz som de vozes, começa a falar, fala alguma coisa, mais, fala mais, Deus é bom, glória a Deus, fala aí. Sabe que o som de muitas vozes parece o som de muitas águas também, isso aqui é só um pouquinho, muitas vozes, você sabe o que significa isso, querido? Oh, aleluia, que a sua oração é um trovão, amém? Sua oração é um trovão, e o trovão vem para abalar a força das trevas, amém? Agora a sua oração é: Senhor, se der, abençoa aí, muda meu casamento, Senhor, eu sou, ó vida, ó dia. Não, essa oração não é nem estalinho, já viu estalinho? Nem chega a estalinho, imagina um trovão. E a Bíblia fala que nós somos filhos do trovão, amém? Aleluia, o filho do trovão, aleluia, essa oração é um trovão ou um estalinho? Não, eu acho que vocês não entenderam. Pega Apocalipse capítulo 22, peraí, vamos voltar lá, glória a Deus, Apocalipse capítulo 22, olha o que diz. Cadê minha Bíblia aqui? Oh, aleluia. Olha o que o anjo faz, presta atenção. Então o anjo pegou o incensário. O que tem nesse incensário, gente? A fumaça que simboliza as orações dos santos. Encheu com fogo do altar e fez o quê? Lançou aonde? Gente? A terra. E houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Meu irmão, acredita nisso. A sua oração, ela sobe, por isso que o que ligar na terra terá sido ligado no céu. Sobe, o anjo liga o disjuntor lá e desce como um trovão. Amém? O diabo fica apavorado, é com a igreja que faz barulho, que ora. A sua oração, esse trovão, irmão, já viu um trovão? Um dia eu estava no sítio lá do Mário Jorge, a gente estava fazendo não sei o que, passeando, era um evento da igreja, eu estava com o Beto, a gente tinha vindo do lago, irmão, veio um raio, lembra, Vivi, veio um raio, assim, ali, ele veio, e pertinho da gente, irmão, eu fiquei igual o desenho, sabe, aquele cabelo foi pro alto, aí eu e o Beto, eu dei a mão para ele, a gente ficou desesperado, eu continuei vivo, um barulho, aquela coisa ficou tudo claro no final de tarde, e olha que foi longe, eu falo que foi assim, mas foi bem mais longe. Você tem noção do poder que é num relâmpago? Sabe o que vai acontecer, o relâmpago? Relâmpago é o seguinte, seu marido cabeça dura, está lá, a irmã começa a orar com fé, mas não é aquela oração, você desce, não vai acontecer, eu já estou vendo, Senhor, eu já profetizo, e começa a orar, ela já faz o trovão aqui embaixo já, ela já manda uma maquete do trovão, do relâmpago, do terremoto na oração dela, você vê ela orando, é um fogo puro, é um trovão, sobe lá o anjo e fala, o que é isso? Chegou mesmo, aí ele vai lá, pega, é igual o filme mesmo, ele bota, tira do altar, e o Senhor fala, pode jogar, quando ele joga, meu irmão, para a terra, a sua oração, ela cai como um trovão, para abalar as forças das trevas, como um relâmpago. Sabe o que é o relâmpago? É aquele cabeça dura, daquele marido duro, ou aquela esposa cabeça dura, e vem assim, ó. Ai, me perdoa, meu marido, me perdoa, minha esposa, eu estava em pecado. Ela começa a enxergar. Você tem noção da claridade de um trovão, irmão? Diga assim, revelação. Revelação é iluminar o que já estava querendo ser iluminado, irmão. É o raio que vem. É aquele patrão cabeça dura, você está dando o seu melhor, trabalhando, ele só promove os piores. Você fala, não vai ficar assim não. Eu vou orar e o Senhor vai mandar um raio na cabeça desse homem. Ele vai enxergar. Quando ele olhar para mim e falar, esse aí vai ser diretor, aleluia. Eu não sabia. Você sabia que Deus fez isso comigo? Acho que a minha avó estava orando, alguém estava orando. Eu namorava com a Sandra já há uns 3 meses, eu estava lá no pecado, idiota, meio retardado mental mesmo, assim, bem, né, no mundão, nem dava valor a ela, não considerava. Um dia alguém orou, não sei o que foi, que eu estava no meu quarto lá, né,
Na verdade, Deus promoveu uma situação, sempre tem uma crise, né, uma prova, eu machuquei a perna, fui para o quarto, puxei uma Bíblia, é a história da minha conversão. Aí veio um raio do céu. Eu falei, a mulher que eu sempre pedi para casar está comigo. Amém? Você acredita que eu estava pensando em terminar? Dá para acreditar, gente? Porque eu falei, isso está ficando muito sério, eu quero continuar no pecado, miserável. Quando a gente está cego, sem visão, vou te falar, esse raio vai vir, vai tocar no coração desse jovem, desse marido, dessa esposa, amém? Agora você fica murmurando, reclamando, indo aos pés dos homens, ora por mim, ora pela minha mulher, ora pelo meu marido e tal. Quem é melhor para orar, irmão? Quem está sentindo todo o peso, mesmo vai mandar uma bomba para o céu, amém? Assuma a sua posição de filho de Deus, filha de Deus. Diga para o teu irmão, a sua oração é um trovão. Diga para ele, a sua oração é um relâmpago. Aleluia! Irmão, e sabe o que acontece também? Está escrito lá? Esses são os dois elementos, tem mais um. Muitas vozes. Sabe como você vai orar? Você vai assim, já estou vendo, meu patrão, a voz dele é assim, hoje eu vou te dar um aumento. Ele nem sabe por que ele está falando a coisa que Deus mandou. E a oração promove muitas vozes. Sabe o que? Muitas coisas vão acontecer, muitas coisas que não eram faladas vão começar a falar. Amém? Você já começou a ouvir a voz do seu milagre? Já? A Paty orou, ela, na prova ela fez até um quartinho sonhando com o bebê, e ela sempre ouvia as vozes do médico falando, você está grávida, filha. As vozes, amém? A oração, tem bebê aí, você está grávido. Quais vozes que você tem ouvido? A voz do diabo ou a voz de Deus? Muitas vozes. Diga assim, as vozes das respostas das minhas orações. Aleluia, amém? Muitas vozes. A gente está ouvindo a voz do diabo, ouviu a voz que vem do céu. Isso foi o que o anjo jogou do céu. Trovão, relâmpago e vozes. E terremoto. Sabe por quê? Terremoto? O que tiver que ser abalado, vai ser abalado. Terremoto, irmão, pode ser o maior prédio. Vai vir um terremoto, cai tudo, Deus faz de novo. Diga comigo, a minha oração tem esse poder. O poder do trovão. O poder do relâmpago. O poder de fazer com que muitas vozes aconteçam a meu favor, segundo a palavra de Deus. Diga, a minha oração é como um terremoto que abala qualquer estrutura que precisa ser abalada para que o novo de Deus chegue na minha vida. Amém? Só quem crê, vamos ficar de pé e dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Oh, só o filho do trovão. Está muito fraco ainda, mais forte. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Irmão, a visão do trono de Deus. Agora, como é que a pessoa em pecado vai orar com autoridade? Como? Como é que a pessoa para baixo, incrédulo, como é que o incrédulo vai orar? Como é que ele vai orar? Essa oração nem passa do teto. Irmão, ou você crê na Bíblia, ou você está fazendo o que aqui? A Bíblia diz, acabei de ler para você, que o anjo pega o incensário com as nossas orações, pega um fogo do altar. Sabe qual é o mistério? É esse fogo do altar. Vamos ver semana que vem um fogo que fica, o mar de vidro, aquele fogo, na glória de Deus, o trono de Deus. Eu não queria sair daqui só para falar uma coisa para você. Não, vou deixar para semana que vem, porque é tão poderoso, é uma revelação tão poderosa como essa agora, que vai mostrar por que a vida de muitas pessoas não está fluindo. Por que não flui o rio de água viva dentro de nós? Não flui. Tá bom, vou falar. Porque você não tem temor a Deus e não está diante do trono de Deus. Porque a Bíblia fala que diante do trono sai um rio de água viva. Ah não, mas Jesus falou que do meu interior sai um rio de água viva, mas esse rio de água viva está do seu interior, ele flui do trono. Se você não tem temor a Deus, você interrompeu esse rio. Do teu interior vai fluir, sabe o quê? Rio de amargura, lamentação e ofensa. Porque você interrompeu. Mas eu tenho a boa notícia para você. Só você se arrepender, ter temor a Deus e o rio começa a fluir, amém? O rio, diga comigo, o rio de Deus só flui de dentro de mim quando eu estou
diante do trono de Deus. Quando eu levo uma vida diante do trono do meu Deus. Pergunta nessa noite, nessa manhã que eu te faço é, estou pregando muito à noite, você está diante do trono de Deus? Pastor, interpreta isso. Tá bom, vou interpretar. As suas atitudes refletem uma vida de temor a Deus? No que a palavra diz, você tem temido a Deus? Ou você tem temido ao homem? Você tem temido a Deus? Ou você tem temido a ação do diabo na sua vida? Essa é a diferença. Trono de Deus. Deus é amor, mas Deus é um fogo consumidor. Amém? Vamos orar agora.